E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Nos bastidores do futebol carioca, um movimento discreto começou a chamar atenção, e ele envolve um nome que mexe diretamente com a rivalidade: Everton Cebolinha. O Fluminense, de olho no planejamento do ataque para a temporada de 2026, já se posicionou e aguarda apenas um detalhe para decidir se transforma o interesse em investida de verdade. A consulta inicial já aconteceu. O clube tricolor procurou o staff do atacante para entender o cenário. Cebolinha continuará com espaço e projeto sólido no Flamengo no próximo ano ou existe chance real de mudança? A resposta para essa pergunta é tratada como chave no lado das Laranjeiras, porque a direção não quer entrar em leilão nem se expor sem ter uma sinalização concreta de que o caminho pode abrir. E é aí que a situação contratual vira um ponto de pressão. O vínculo do jogador com o Flamengo vai até o fim de 2026, o que coloca o tema numa espécie de contagem regressiva estratégica. Quanto mais o tempo passa, maior a necessidade de definição, seja para a renovação, seja para uma negociação que evite perder o atleta sem retorno financeiro ao término do contrato. Até agora, o que se sabe é que não houve proposta oficial formalizada para tirá-lo da Gávea, apenas o monitoramento e as conversas preliminares que antecedem qualquer movimento maior. O interesse do Fluminense, porém, não é novidade de ontem. O nome de Cebolinha agrada há anos dentro do clube, e houve um episódio que reforçou essa avaliação interna. No confronto entre as equipes pela Copa do Brasil de 2023, a atuação do atacante recebeu elogios nos corredores, de jogadores a pessoas influentes no dia a dia do futebol tricolor. O problema, naquele momento, era simples e quase intransponível: custo elevado, peso de mercado e a dificuldade política de buscar um atleta com status forte no rival. Só que o cenário ganhou um ingrediente que muda tudo. O próprio jogador já externou, em determinado momento da temporada, que pediu para sair. Depois do Flamengo levantar a Conmebol Libertadores, Cebolinha revelou que esteve próximo de deixar o clube e que tentou destravar a situação conversando diretamente com Felipe Luiz. Essa parte é decisiva porque transforma o rumor em enredo. Não se trata apenas de clube interessado, existe, pelo menos, um histórico recente de insatisfação e desejo de mudança. Segundo o relato do atleta, houve sondagens de 6 clubes antes do Mundial, e, no período pós-competição, apareceu uma proposta considerada muito forte de um time turco, especialmente no aspecto financeiro. Ele afirmou que buscou liberação, mas que a diretoria sequer quis ouvir, já no fim da janela. Esse trecho acende um alerta: se antes o Flamengo fechou a porta mesmo com oferta relevante, o que faria o clube mudar de postura agora? A resposta pode estar no planejamento de elenco, no espaço disponível, no peso do investimento e na forma como o treinador pretende utilizá-lo. Do lado tricolor, a estratégia parece clara: esperar a definição dentro do Flamengo. Se o atacante não for tratado como prioridade, se perder minutos, ou se o clube sinalizar que aceita negociar, o Fluminense tende a avançar com mais firmeza. E ainda existe outro fator importante: o mercado, porque o próprio jogador disse ser procurado e querido por várias equipes, inclusive do futebol brasileiro, o que amplia a concorrência e pode acelerar o desfecho. Para o Flamengo, o tema é sensível por 2 motivos. Primeiro, porque envolve a gestão de um atleta reconhecido, com capacidade de decidir jogos e que carrega a expectativa da torcida. Segundo, porque o cenário mexe com vestiário e planejamento. Quando um jogador admite que tentou sair e recebeu abordagem de vários interessados, a pressão por uma decisão fica inevitável, ou se reforça o projeto de permanência, ou se abre conversa para uma saída que faça sentido esportivo e financeiro. E para o Fluminense, seria uma jogada de impacto: qualificar o ataque com um nome de peso, experiente, e ainda cutucar o maior rival com uma contratação que geraria barulho imediato. A questão é que, por enquanto, o tricolor está com o dedo no gatilho, mas só puxa quando enxergar a brecha. Até lá, o caso Cebolinha segue como aquele tipo de história que pode virar manchete a qualquer instante, especialmente quando a próxima janela começar a se aproximar. Everton Cebolinha construiu sua carreira a partir de um perfil explosivo, baseado na aceleração curta e na capacidade de desequilibrar no 1 contra 1.
Atuando preferencialmente pelo lado esquerdo, o atacante se sente confortável recebendo a bola em velocidade, partindo para cima do marcador e buscando o corte para o pé dominante. Essa característica faz com que ele seja um jogador que quebra linhas defensivas, obrigando o adversário a dobrar a marcação e, consequentemente, abrindo espaços para infiltrações de companheiros. Além disso, o atacante evoluiu na participação coletiva, algo que nem sempre foi associado ao seu jogo no início da carreira. Hoje, ele demonstra maior disciplina tática, recompondo defensivamente quando necessário e ajudando a fechar o corredor lateral. Essa maturidade torna Cebolinha mais completo, especialmente em equipes que exigem intensidade alta e comprometimento sem a bola, fator essencial em jogos grandes e decisivos. Por fim, sua capacidade de decisão no terço final segue sendo um diferencial relevante. Mesmo quando não marca gols. É o tipo de jogador que pode não aparecer nos números em toda a partida, mas que muda o ritmo do jogo em poucos lances, seja com um drible curto, uma infiltração inesperada ou uma finalização rápida de média distância. Exatamente o perfil que técnicos valorizam em confrontos equilibrados e de alta pressão. E agora, nação rubro-negra, como vocês enxergam essa situação? Everton Cebolinha ainda é um jogador que deve permanecer no Flamengo como peça importante do elenco ou chegou o momento de abrir espaço para uma possível negociação? Diante de um cenário de interesse do rival e de sondagens recorrentes, vocês acreditam que o clube deve se posicionar de forma firme para mantê-lo ou avaliar uma saída estratégica pensando no futuro? Na visão do torcedor, Cebolinha ainda tem margem para render mais com a camisa rubro-negra ou seu ciclo está perto do fim? Outro ponto que gera debate é o fator rivalidade. Ver um jogador do Flamengo reforçando diretamente o Fluminense causaria incômodo na arquibancada? Para vocês, a diretoria deve evitar qualquer negociação com um concorrente direto no cenário nacional ou, no futebol moderno, esse tipo de movimento precisa ser tratado de forma fria e profissional, sem apego emocional? Por fim, fica a pergunta que movimenta a nação: se a decisão estivesse nas mãos da torcida, o que vocês fariam com Everton Cebolinha? Renovariam o contrato, manteriam o jogador no elenco para 2026 ou aceitariam uma negociação caso surgisse uma proposta considerada justa? Comentem, debatam e digam o que pensam, porque essa história ainda promete render muitos capítulos. Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O silêncio que tomou conta dos bastidores da Gávea nos últimos dias não é por acaso. Um rumor ganhou força internamente e promete agitar o noticiário rubro-negro nas próximas semanas: a possível volta de um ex-jogador do Flamengo, nome conhecido do elenco e que deixou marcas profundas no clube, pode se transformar em um fator de instabilidade dentro do vestiário. O assunto, tratado com extrema cautela, já provoca debates intensos entre dirigentes, comissão técnica e atletas. O ponto de tensão veio à tona após uma declaração forte de Bruno Henrique, que não escondeu sua preocupação com o impacto da chegada desse antigo conhecido. Segundo relatos de bastidores, o atacante teria sido direto ao afirmar que, caso o retorno se concretize já em janeiro, o ambiente interno corre sério risco de se fragmentar. A frase repercutiu rapidamente entre líderes do elenco, acendendo um alerta vermelho sobre convivência, hierarquia e gestão de egos. A apreensão não está ligada apenas ao histórico técnico do possível reforço, mas principalmente ao que ele representa fora das quatro linhas. O ex-jogador, apesar do talento reconhecido, carrega consigo episódios de atritos, disputas por protagonismo e ruídos na relação com companheiros em sua passagem anterior. Para um elenco que busca estabilidade, foco e unidade em um calendário decisivo, qualquer elemento de desarmonia pode custar caro. Internamente, o Flamengo avalia todos os cenários antes de avançar em qualquer negociação. Há quem veja a volta como uma oportunidade esportiva, enquanto outros defendem que o risco institucional supera os benefícios técnicos. A comissão técnica entende que o vestiário atual é um dos pilares do desempenho recente e teme que a reintrodução de uma figura polêmica gere rachaduras difíceis de reparar ao longo da temporada. Enquanto isso, o rumor segue crescendo e dividindo opiniões entre torcedores e profissionais do futebol.
A diretoria sabe que a decisão não será simples e que qualquer movimento pode repercutir dentro e fora de campo. Resta saber se o Flamengo optará por apostar no talento e na memória do passado ou se ouvirá o alerta de um de seus líderes, evitando um retorno que, segundo ele, pode acabar com o elenco. A expectativa cresce justamente pelo mistério que envolve o nome desse jogador. Nos bastidores, poucos têm acesso às conversas iniciais, e o silêncio estratégico da diretoria apenas alimenta especulações. O histórico vencedor, os gols decisivos e a forte identificação com parte da torcida fazem com que o possível retorno seja visto, por alguns, como um movimento capaz de mudar o patamar do elenco, para o bem ou para o caos. Há também um componente emocional difícil de ignorar. Trata-se de um atleta que conhece profundamente o ambiente da Gávea, a pressão da arquibancada e o peso de vestir a camisa rubro-negra. Esse conhecimento interno pode acelerar sua adaptação em campo, mas, ao mesmo tempo, reacender antigas disputas, ressentimentos e comparações que ficaram mal resolvidas desde sua saída. Outro ponto que aumenta a tensão é o momento esportivo do Flamengo. Com metas ambiciosas e um elenco que busca afirmação coletiva, a chegada de um nome de grande impacto tende a alterar a dinâmica do grupo. Quem perde espaço? Quem ganha protagonismo? Como o vestiário reagiria a uma mudança tão brusca às vésperas de desafios decisivos? Essas perguntas rondam diariamente as conversas internas. Do lado de fora, a nação acompanha cada nova informação com atenção máxima. O rumor cresce, ganha força nas redes sociais e transforma qualquer detalhe em combustível para debates intensos. Se o retorno acontecer, ele não será apenas mais uma contratação, será um teste de liderança, gestão e maturidade coletiva, capaz de definir o rumo da temporada antes mesmo da bola rolar. E você, torcedor do Flamengo, como enxerga essa possível volta? Acredita que o talento e a experiência desse jogador podem falar mais alto do que qualquer histórico de conflito, ou o risco de abalar o vestiário é alto demais para ser ignorado? A nação está preparada para lidar com um retorno tão polêmico? Na sua visão, a diretoria deve priorizar o ambiente interno ou apostar no impacto técnico imediato, mesmo sabendo que isso pode gerar desconforto entre líderes do elenco? Um grupo vencedor se constrói apenas com qualidade dentro de campo ou a harmonia fora dele precisa vir em primeiro lugar? E a declaração de Bruno Henrique muda sua opinião? Quando um dos principais nomes do elenco faz um alerta tão direto, isso pesa na sua avaliação ou você acredita que o clube tem estrutura suficiente para administrar qualquer tensão interna que possa surgir? Agora queremos saber de você, esse retorno seria uma jogada ousada e vencedora ou um erro que pode custar caro ao Flamengo ao longo da temporada? Deixe sua opinião, participe do debate e diga se você aprova ou não essa possível volta que já está dividindo a nação rubro-negra. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.